nos julgamos dignos. Esse é o mal de todo mundo. Ele pensa assim: ah, mas eu não sou digna, eu sou pecador, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, o grande exemplo que está na minha, quase todos os estudos meus, é Davi. É Davi. Foi o grande pecador que pro judeu, ele escutou Davi e não cultou Jesus, o judeu. A Israel, nós vimos lá, ele escutou Davi. Davi ainda é os deles, eles ainda estão esperando o Messias. Então nós já podemos conviver com o Messias. E por que não entender hoje o que ele falou há 2000 anos atrás? Por que não? Porque nós somos duros de coração. Porque nós primeiro não nos amamos. E também, às vezes, não amamos o nosso irmão. E nós ainda não entendemos que a escada que nos leva a Deus é o amor aos nossos irmãos. Nós ainda não entendemos isso. É o amor, mesmo que ele nos faça mal, mesmo que ele nos prejudicou. É isso aí. Significa que devemos testemunhar Cristo com a palavra, com o exemplo e com as ações que ele tanto se esmerou em nos ensinar. É claro que jamais nos poderia igualar a ele, mas ele mesmo nos deu condições de fazê-lo pelo poder do seu nome, como repetimos várias vezes o que ele nos disse em Marcos 16, quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou nem preto nem branco, nem sadio nem doente, nem feio nem bonito, nem cheiroso nem fedido. Ele falou a toda criatura. E o que ele confirmou aqui naquele lugar? Ele disse: a minha igreja ainda continua vivendo de simbolismos e comemorações. Todo ano comemoro o meu nascimento, a minha morte, mas não pregam o que eu mandei. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se isso não é ser católica, eu não sou. Eu não sou. Porque o que eu faço é pregar o evangelho a toda criatura, sem discriminação. Sem discriminação. Pode ser o credo, a religiosidade que tiver, eu prego naturalmente, e um detalhe, sem condenar ninguém. Sem condenar ninguém. Ele se referiu a todo mundo, todo ser humano criado por Deus. Não só num lugar particular, numa igreja, numa sala onde há estrado e microfone, um auditório com os olhos fixos em nós, mas em todo lugar que estivermos, a qualquer hora do dia, especificamente através de nossas ações com o próximo, dar testemunho da nossa fé com coragem e ousadia, não ter medo nem do demônio e nem de homem nenhum, porque aí eu desafio a quem me provar que eu estou falando errado, que eu não estou falando a verdade, e testemunhar, se possível for, proclamando em alto e bom som, como mais uma vez Paulo nos diz em Romanos 1, com efeito, não me envergonho do evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. E por incrível que pareça, até hoje o judeu ainda não crê. O judeu mesmo ainda não crê. Por incrível que pareça, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Daí entra aquilo que eu falo,
Para quem crê, para Deus nada é impossível. Para Deus, se você crê, você fala com a tua boca e crê, segura nessa fé, porque você vai conseguir aquilo que você está pedindo. Mas como ele falou, tem que perdoar, tem que amar a Deus, amar o irmão, amar a si mesmo, que muitas vezes esse amor é de boca para fora, é truncado, ele não existe, Deus vê, porque os olhos dele penetram o âmago da nossa alma, ele penetra tudo, tudo. Quer dizer que qualquer pessoa que entre em contato conosco deverá ver em nós a presença do Cristo vivo e ouvir através da nossa a palavra dele, em nossos atos as ações dele. É porque eu falei, eu também me ponho à disposição. Se quiserem devassar minha vida, pode devassar, porque eu estou aqui tranquila. Então, gente, e não é difícil, porque o Espírito Santo sempre nos dará a força necessária para testemunhá-lo corajosamente. Em Atos 1, nós vemos: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. E ele está falando para nós hoje também. Mas descerá sobre vós. Nós cantamos, ele desceu sobre nós. Não descerá, ele desceu. E ele nos deu força. E nós temos por obrigação sermos testemunhas até os confins do mundo. Nós não podemos renegá-lo, nos deixarmos levar por qualquer acontecimento da nossa vida. Não podemos renegá-lo em nenhuma circunstância, ou na doença, ou nos acontecimentos, nada, porque ele está sempre do nosso lado. Basta um chamado: ei, Jesus, vem. Ei, Espírito Santo, me cubra com a tua sombra. Então, gente, é isso aí. E o Espírito Santo, por exemplo, a Igreja Católica viu aquele pombo representando o Espírito Santo pairando sobre aquele caixão daquele cagial. Aquele foi um sinal vivo da Igreja dilatar a ação do Espírito Santo. Ficou em noticiário. Não passou de um noticiário de jornal. Não passou. Mas para quem entende a ação do Espírito Santo, ficou uma mensagem. Com certeza. Entretanto, é importante frisar que precisamos fazer parte de uma comunidade carismática, participar dos encontros de oração e experimentar no convívio o amor fraterno com os irmãos e pôr em prática os ensinamentos que estamos aprendendo. É também importante sabermos as orientações e depoimentos dos nossos superiores na hierarquia da Igreja Católica, a qual seguimos com carinho e apreço. Em 1973, nos primórdios da renovação carismática, o Papa Paulo VI dirigiu-se aos líderes da renovação nestes termos: alegramo-nos com vocês pela renovação da vida espiritual manifestada hoje na Igreja em diferentes formas e em vários ambientes. Certas notas comuns aparecem nesta renovação: o gosto profundo pela oração pessoal e em grupos, um retorno à contemplação, ou seja, à adoração, e a ênfase no louvor a Deus, como fazia muitos tempos atrás Santa Catarina de Sena
e Santa Teresa de Ávila, porque naquele tempo nós as admiramos.